estamos passando por um período de dificuldades empresariais, até porque a gente empreende em um dos países mais difíceis de empreender, isso é fato. Mas eu vejo que os desafios eles estão muito da porta para dentro da empresa, cara. Então a temperatura com que você vai lidar com esses desafios do mercado, ele está muito da porta para dentro do negócio. Então para aquele empresário que está engessado, fazendo aquela liderança que você deu exemplo, né, do eu faço assim há 10 anos, aquele empresário que ele tem se negado a utilizar algumas ferramentas como, cara, como que eu vou escrever um código aqui com inteligência artificial? Cara, teu concorrente programador está fazendo isso, está na tua frente. Sim. Então para o cara que está se negando a olhar para mudanças que são necessárias, o mercado está muito difícil. Olá, empresários! Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira, o podcast onde a contabilidade encontra a estratégia. E hoje eu vou falar para vocês assim, será que os empresários aí que estão nos ouvindo têm medo da concorrência? Admira a concorrência? Como que vocês pensam? Eu estou aqui hoje com o Leonardo Coelho, da 3C Empresarial. É um concorrente, gente, mas além disso, um amigo, um cara que eu admiro muito. Estamos aí no mesmo Mastermind lá do Giants. Léo, muito obrigado por ter saído lá de Sorocaba. Que agradeço, cara. E ter vindo aqui compartilhar a sua história. O bate-papo é para empresário, então acho que tem tudo a ver a gente trazer outros amigos, parceiros que vivem esse mesmo mundo da contabilidade para falar um pouquinho da nossa história. E falar um pouquinho da história dos nossos clientes, né? Legal. Muito bem-vindo, cara. O microfone é seu, se apresenta você mesmo aí para... Bom, vamos lá. Prazer, sou o Leonardo Coelho, diretor da 3C Gestão Empresarial. Nós somos um escritório de... A gente sempre faz questão de deixar isso muito claro para o cliente, né? Nós somos um escritório de gestão estratégica, contabilidade estratégica e gestão financeira. A gente... É novo, né? Perto de alguns escritórios no mercado de contabilidade tem muito escritórios que tem 30, 40 anos. Nós temos 6 anos, completamos 6 anos agora no mês passado. Nascemos lá em Sorocaba, mas a gente está pegando o território todo aí do Brasil. Daqui a pouco a gente está presente em todos os estados, se Deus quiser. Legal. E é bacana você falar de concorrência, né? Porque... a gente sempre brinca lá, né, Léo? Pô, ó o concorrente, cara, aí. E assim, se encontra, né? E alguns clientes que cotaram em comum com a gente. E é uma concorrência saudável, né, Fabio? A gente precisa nivelar para cima sempre. Na verdade, tem muita empresa, são 22 milhões de CNPJs no Brasil, então se ficar 50% comigo e 50% com você, ótimo, não tem problema. Imagina, cara. Tem muito espaço e a gente aprende muito, né? Pra cada um. Tá tranquilo, não tá? Tranquilinho. Dá até pra pensar pra um relaxar. pouquinho, tirar umas férias. Exatamente. Mas é isso, Fabião, estamos aí no mercado faz 12 anos, comecei com 18 anos no escritório lá de Sorocaba e a gente tá aí aprendendo todos os dias, mudando muita coisa. A hora que a gente acha que vai sossegar, vem uma reforminha para deixar a gente um pouquinho mais... Já que vocês não estão fazendo nada, né? Já que tá fácil o trabalho, né? Aprenderam já demais esse, agora vamos pro próximo desafio. Legal. E a gente tá aí, com os novos desafios, a gente defende muito que o contador, ele é o empresário que lida com outras empresas, então melhor do que a gente falar para empresário, poucos outros empresários têm a bagagem que a gente tem, né? Legal. De lidar com empresas diferentes, de ramos diferentes, localidades diferentes, cabeças diferentes. Então a gente está aqui para compartilhar essa experiência e agregar na vida aí de todos os empresários que acompanharem a gente. Legal. E é legal que aqui, principalmente, a gente tem um choque de gerações. Né? Então, exato. Silveira tem 48 anos de história. É só tirar 42 que a gente chega. E a 3C, 6. 6 anos. Mas independente de qualquer coisa, todos têm em comum o que aprender. Né? Assim, sempre tá na cadeira ali de aprendiz o tempo todo. Eu acho que é uma característica que eu sempre tive, é uma característica que eu enxergo em você também. Sim. Em todos os eventos que a gente vai, os treinamentos que a gente faz, tá ali, presente, marcando ali a cadeira ali, anotando e aprendendo e trocando com os empresários. Eu acho que esse é o principal,
um dos principais fatores de quem vai muito longe. Eu fui recebido ali naquele ambiente, né? Falando especificamente do ambiente do Giants, eu fui recebido por você, né? Verdade. Eu, meu sócio, a gente bateu um papo. Falei, cara, tem um contador aqui. Contador, se ele não pensar diferente, ele é meio quadrado, vamos bater um papo com esse cara. E a gente identificou em você um perfil muito parecido com o nosso, né? Apesar de ter um choque geracional. Sim. Não só de tempo de escritório, mas até mesmo de carreira, né, Fabião? Acho Sim. que você começou num período diferente. Que eu entrei no mercado de contabilidade em 2014. Mas, como você falou, independente disso, os desafios para quem está querendo chegar em um determinado objetivo, que é não só ter um bom atendimento para o cliente, mas ter um propósito como empresa, como assessoria, ele é muito igual, ele é muito parecido. Sim, então, sim. Crescer a equipe, implantar cultura... processos, passar os nossos conhecimentos para os empresários, que a gente tem desafios gigantescos, e conseguir agregar na vida de outros empresários, eu acho que são desafios muito comuns que a gente acaba passando, né? Então, encontrar isso com outras pessoas é uma conversa que vai fazer com que a gente cresça junto, né? Com certeza. É uma experiência comum, ela traz pra gente possibilidades de crescer muito mais rápido, né? Aprender com o exemplo dos outros. Sim. E eu acho que esses dias eu estava lendo um livro sobre liderança e falou muito de um erro crucial assim que os líderes fazem, que é muitas vezes falar, cara, eu já fiz isso, faz 10 anos que eu faço isso. Sim. E você taxar que só daquele jeito que você fez é que vai dar certo, pensando que o outro lado, isso que é empatia de verdade, né? O outro lado tem outra história de vida, outro ambiente, outra circunstância, outro cliente. Outra experiência, Outra né, experiência. Cara? Então, é muito errado de um líder, até se ele quiser trabalhar a empatia, ele entender essas frases que a gente ouve muito, né? A visão dele é certa, né? É a visão dele só que é certa. Então é muito legal esse... assim, você ter o mesmo ideal de crescimento e propósito, de alavancar as empresas de forma estratégica, como o Silveira tem, e a gente está falando de gerações diferentes. Eu não sou de uma geração de 48 anos de contabilidade, esse é o meu pai, mas eu estou desde 99, então são 25 Estamos na terceira geração, talvez, se a gente for pegar ali, né? Sim. Seu pai, você, agora... Eu acho que pode ser ali quase que uma terceira geração, né? E são momentos diferentes. Né? Exato. Com realidades e cobranças diferentes do mercado, da legislação e de tecnologia. Exato, aí vai embora. Já usou a máquina de picar papel bastante, já não usou? Já, muito. Ela entupia, cara. Entupia. Tinha um clipe, ferrava tudo, né? Esqueci o clipe. Nossa. Eu usei pouco. Mas você falou algo que é interessante, até falando dessa questão geracional, né? Eu sou novo, meu sócio é novo, então somos uma dupla de sócios bem novos que, consequentemente, quando a gente vai procurar um profissional um pouquinho mais rodado, né, no termo popular, encontramos pessoas mais velhas. E mesmo que a gente conheça o escritório, conheça alguns clientes há 6 anos ou até mais tempo, porque nós conhecemos empresas antes de abrir o nosso escritório, a gente costuma ter um perfil de liderança muito compartilhado. Porque eu entendo que o meu líder que está ali na ponta, que está no dia a dia, na trincheira, tanto com a equipe quanto até mesmo com o cliente, ele vai ter um background muito melhor para lidar com determinadas situações. Então, esse é um pouco do nosso estilo de liderança lá dentro do escritório. Primeiro, essa liderança pelo exemplo. Legal, né? E segundo, é uma liderança pela experiência real vivida ali dentro daquele assunto. E não só pela minha experiência ou a sua experiência. Você pode ter uma experiência de 25 anos, mas o Joãozinho, que tem uma experiência de 5 anos, ele viveu muito mais perto daquele cliente, perto daquelas pessoas, e ele vai conseguir trazer para a gente um panorama melhor, independente do tempo que ele tem de carreira, ele tem um tempo um pouquinho maior naquela experiência daquele determinado problema. E na hora que a gente vai escolher um líder para algum setor, até um coordenador, e a gente está passando por um processo seletivo de liderança lá dentro do escritório, a gente chegou ali no final, eram 2 pessoas e um deles era, cara, o perfil que a gente precisava, conhecia os sistemas que a gente precisava, tinha as experiências que a gente precisava, mas a gente identificou que o fit cultural, se eu jogasse aquela pessoa no meio da equipe que eu tenho, não ia funcionar, não ia engajar. E não porque a equipe é melhor que o líder, não, mas é por conta da experiência ali, do background que aquela pessoa, como ela viveu a carreira dela e como ela vê a liderança dela no meio dos liderados. Então, se a gente constrói um escritório que tem esse perfil de liderança compartilhada, entre aspas, né? A hora que a gente joga uma liderança mais incisiva,
a gente tem um choque de comportamentos. Sim. Né? Então, o nosso perfil de liderança é muito essa liderança do... Seguinte, Fabião, você é meu cliente, Aberto. tá né, com esse cara? problema, mas a Cristiane, ela vai ser muito melhor do que eu para resolver teu problema. Tô pedindo para ela te ligar, em 5 minutos ela vai resolver contigo. Legal. E o empresário, ele tem essa dificuldade, né? Ele quer falar com o dono, quer falar com o dono, quer falar com o dono. Sim. Às vezes o dono tá apertadérrimo, tem menos experiência do que o líder. A gente contrata pessoas boas justamente por conta disso, né? Então, é uma das coisas que a gente pratica lá, essa liderança compartilhada e pela experiência que a pessoa tá vivendo junto com aquele cliente. Falando um pouco mais de liderança, né, cara? E essa calma, essa tranquilidade, transparência que a liderança tem que ter, e do que a gente estava falando, é exatamente isso que você também implanta lá na 3C. E eu me lembrei de um episódio, cara, que ele é curioso de como, quando a gente se conheceu de verdade, né? Assim, primeiro contato. Sim. Você estava lá no acelerador empresarial e eu subindo o elevador. Acho que vocês Do hotel, né? A gente estava no hotel. no hotel. A gente estava no mesmo hotel. Exato. Subindo o elevador, né? Aí a gente começou, cara, e aí? Compensa ser Giants? Não compensa? E a gente ficou ali, eu acredito que Uns 40 saímos minutos, cara. saímos do porque a gente Do ficou elevador, segurando a ficou porta, no hall falou, do hotel. Ficamos no hall do hotel e você e seu sócio me perguntando se valia a pena ou não. Então fica a dica, tanto como liderança, como o comportamento que as pessoas têm hoje no mercado. Parece que elas, tanto o líder como o empresário, ele acha que parece que ele descobriu a roda, né? Só ele sabe fazer Exato, aquilo. cara. E compartilhar, né? Como a gente tava batendo esse papo aqui antes, né? Algumas pessoas, ela tem esse pré-conceito de que se ela abrir muito, se ela compartilhar demais, a pessoa vai roubar a ideia dela e vai colocar para rodar e vai passar na frente dela. E não é isso, né, cara? Na verdade, quanto mais informações a pessoa tem, mais dúvidas são geradas. Sim. E aí é o momento que a gente consegue entrar para ajudar e mostrar o porquê nós sabemos explicar tudo aquilo. Porque nós já tivemos experiências suficientes para ter aquela autoridade de ensinar alguém. Então, quando a gente começa a olhar a experiência de outras pessoas, é porque elas já viveram algumas coisas que fazem com que elas tenham essa experiência, e é super válido, né? Sim. Só que, às vezes, as pessoas têm essa preguiça de compartilhar, achando que elas vão ser passadas para trás, e, na verdade, não é isso, né, cara? Tanto a liderança quanto a concorrência, né? A gente faz muito isso, a gente tenta fazer pelo menos, né? Eu tenho um cliente que tem um business em comum com outro cliente. Falou, cara, tô vendo que você está passando aperto por isso. Posso falar com fulano para bater um papo contigo? Esses dias a gente fez um casamento lá que um cliente ele estava com uma unidade ociosa e eu tinha um outro cliente, quase que um concorrente, mas tinha um produto parecido, que ele estava precisando de uma operação terceira justamente na área que aquele primeiro cliente estava ocioso. Tinha. E a gente falou assim, cara, e aí? Vamos fazer essa Faz conexão, sentido, né? E a gente foi lá bater um papo, fez sentido, ajudou os dois puderam, um diminuiu o custo, o outro aumentou a efetividade da produtividade dele e vambora. Ninguém roubou o segredo industrial de ninguém, né? Porque se colocar ali na inteligência artificial, ela vai dar o segredo industrial até do McDonald's, talvez. Né? Então, E eu acho que assim, as parcerias começam, mesmo que você tenha que ter critérios de confidencialidade ali, cara, que faça, né? Faça um termo, busque segurança, mas deixar de compartilhar. A gente vê muito do próprio Marcos Marques, né? Que a gente tem a oportunidade de ouvi-lo bastante, conviver um pouco mais. O quanto o acelerador empresarial, o método é copiado. Exato. E aí uma vez eu perguntei, né, para ele, cara, ele falou assim, na minha visão é o quê? Quem cria um método e está acostumado com isso, não precisa ter medo. E porque eu vou criar outra coisa. Quem me copia está mais fortalecendo o meu método. Então, assim, será que eu estou no caminho certo? Né? Então, eu falei, mas, cara, aquela cópia tá descarado, pelo amor de Deus, tá até quase um nome igual. Cara, não vale a pena o meu esforço em acionar a pessoa por uma cópia. Até né? porque a mente fértil, ela vai criando outras coisas, né, Fabião? Ele me impulsiona a melhorar o meu. Exato, exatamente. Te dá outras ideias, né? A gente
tem inclusive uma dificuldade, né? Tem muito empresário que é assim, o cara tem uma mente muito fértil e aí a cada mês que você visita a empresa dele, ele tá fazendo um negócio diferente. Cara, mas e o projeto que tava rodando ali em abril? Não, cara, não dá certo, aqui não dá certo. E aí você volta 3 meses depois, ele voltou a rodar o projeto de abril que ele tinha parado. Então, a gente tem essa mente muito fértil. O empresário, eu acho que ele não tem que ficar com essa mesquinharia de não compartilhar. Tem que botar para fora mesmo, porque quanto mais ideias colocadas em práticas, mais novas ideias tendem a nascer. Né? Mas também é um puxãozinho de orelha aí, né, cara? Lógico. Colocou uma ideia para rodar, vamos testar, vamos validar, tem que ter velocidade, mas também tem que ter efetividade, né? Não pode ficar pulando de galho em galho todos os dias, né? Cada mês que passa é uma meta nova, né? Sabe o que eu acho que é a principal falha aí? A gente começou com processos desde 2007, é que o cara não abre um projeto. Então ele fica só pipocando, né? Assim, ele achou que a ideia dele, ele colocou no papel, mas não planejou, não organizou, não fez o trabalho certinho ali, então ele fica só pipocando, né? Então é uma dica importante também, tomar cuidado. Lógico que tem projetos que você tem que abortar. De fato. Eles já nascem mortos, né? Meio mal analisado, não analisou o risco, oportunidade, direito daquilo, e aí vai abrindo. Consome demais a equipe, frustra. Porque o colaborador ele nunca sabe, né, como ele vai chegar no final do ano. Muda a missão também, uma vez por mês, uma vez por semestre, como que funciona? Né? Não dá. E a gente tem buscado muito isso com o cliente, né? Falou assim, cara, a gente tem que fazer um projeto, famoso planejamento tributário. Sim. Né? O planejamento tributário não é de dezembro para janeiro. Ele é um trabalho que vem sendo feito ao longo do ano. Sim. E a gente precisa de uma consistência do cliente também, porque se ele tem uma inconsistência de produto, cada hora ele mexe com um produto novo, de um estado diferente, cara, o planejamento é mensal, tem validade. E essa não é a ideia, né? Mas a gente tem muito essa cultura de compartilhar as coisas cada vez mais lá dentro do escritório, justamente por conta desses processos que, como somos uma empresa nova, eles estão sendo validados e testados todos os dias. A gente passou por uma reestruturação lá no nosso BPO financeiro, né? Sim. Então, a gente trabalhava de uma maneira desde 2019. A gente nasceu como escritório de contabilidade. Sim. E eu tinha 24, o Du tinha 27. E quando a gente foi abrir nosso escritório, a gente falou assim, cara, nós vamos abrir um escritório de contabilidade, um negócio totalmente antigo, do Luca Pacioli. Do Luca Pacioli escreveu na pedra. Mas a gente tem que ter algo diferente, cara. Vamos botar um negócio diferente para fora. Sim. Porque senão vai virar mais um escritório darfista, né? Sim, corretor de impostos. Sim. E, não, beleza. Então a gente vai entregar balancete para o cliente, DRE, vai fazer reunião de análise e tal. Bons sonhos, né? No primeiro mês, segundo, no terceiro mês, a gente bateu de frente com desafios que a gente não imagina. Empresa que fatura mais de 2, 3 milhões de reais por ano, que é uma empresa que está começando a crescer, fazendo financeiro em planilha. Como que você faz uma contabilidade com um cara desse? Não faz. E aí a gente falou, cara, vamos começar a fazer o financeiro. Isso em novembro, mais ou menos, de 2019. Sim. Vamos começar a terceirizar o financeiro. E aí nós começamos. Sim. E era um trabalho que era feito entre eu e o Eduardo. Os sócios eram os únicos 2 colaboradores do escritório. Então a gente entregava aquele serviço one-to-one. Então, para agendar o boleto, era o Leonardo ou o Eduardo. Para fazer a conciliação, para fazer a análise, para fazer a consulta, tudo era a gente. E a gente foi crescendo assim, né? Então, eu contrato um analista financeiro, terceirizo essa operação na mão dele e ele toca essa operação sozinho. Só que a gente foi entendendo que fica na cabeça só de uma pessoa, perigoso, né? Esse processo ele acaba sendo suprimido a raciocínio de um só, e aí se aquela pessoa sai ou tem algum tipo de problema, ela prejudica todo o processo, prejudica o cliente. E aí a gente passou por um processo de reestruturação do financeiro que foi uma operação uma operação vertical. Sim. Então a gente entrega hoje para o cliente uma operação onde ele não tem só uma pessoa, ele tem várias outras pessoas, cada uma para fazer uma etapa do processo, justamente para que o processo ele seja compartilhado e a gente consiga tirar da cabeça, né? Porque nós como empresários nós passamos essas dores na hora de delegar. Está muito na nossa cabeça, então eu preciso tirar da cabeça das pessoas o máximo de informações inúteis possíveis para que elas sejam estratégicas. Então, liderança compartilhada, o processo é compartilhado,
tudo é compartilhado, até as informações, elas são compartilhadas justamente para que a gente tenha um processo mais saudável. Então, assim, e seguro, né? Eu acho que o cliente que está buscando essa terceirização, ele não quer ter aquilo ali dentro da empresa dele. Exato. Mas ele precisa. E é uma realidade doída para todo segmento contábil, é a gente imaginar que tudo poderia ser perfeito nos relatórios e tal. E eu costumo fazer uma analogia, né? Se você recebe uma farinha cheia de cabelo e cheia de unha, como é que sai essa pizza? Cheia de cabelo, cheia de unha. Então, não tem como. Assim, essa é a realidade. O processo interno do cliente, ele é maior, não é 50-50. Eu acho que o processo do cliente chega a ser 70%, Talvez. 60% do processo todo. Então, vão nascendo os BPOs, né? Os BPOs financeiros, BPO de RH, BPO de processo, que são para quê? Para sanar uma necessidade. Assim, você sente que aquele cliente está com dor. Aí você vai ficar naquela condição tradicional, você vai ser Até porque mais não é estratégico. especialista naquele assunto, né, Fabião? E muitas vezes ele não tem volume, ele não vai contratar alguém. Exato. Para aquilo não tem volume, mas a gente pode, de repente, auxiliar de alguma forma. Sabe uma coisa que eu acho bacana demais, principalmente conversando com contadores, é que a gente acaba tendo uma estatística própria quanto ao mundo empresarial. Porque a gente tem lá X clientes no escritório, diversos segmentos, né? Indústrias, serviço, comércio, tanto varejo como atacado. Criações diferentes, né? Exatamente, gerações. Que foi comprada, que foi herdada, fundada. Gerações realmente de líderes, né? De empresários de Z, Y, Baby Boomer, todas que você imaginar, a gente tem esse... Para mim é um prazer, né? Uma honra conviver com tantas diferenças assim. Sim. Então, muitas vezes os clientes do Silveira, eles ligam e falam, Fabio, e aí, como é que tá o mercado? O que você tá achando? E aí eu queria fazer essa pergunta para você. O que você tá achando, Léo? Assim, como você está sentindo o mercado? Você sente um segmento um pouco melhor que o outro? Quando te fazem essa pergunta, que eu acredito que deve fazer. Muito. Na verdade, eu acho que essa é a pergunta que nós que estamos ali na cadeira da diretoria somos especialistas, né? Em responder essa temperatura mercadológica. E a gente tem passado por eu acredito que a gente ainda não está num período de recessão gigantesco, né? Estamos passando por um período de dificuldades empresariais, até porque a gente empreende em um dos países mais difíceis de empreender, isso é fato. Mas eu vejo que os desafios eles estão muito da porta para dentro da empresa, cara. Então, a temperatura com que você vai lidar com esses desafios no mercado, ele está muito da porta para dentro do negócio. Então, para aquele empresário que está engessado, fazendo aquela liderança que você deu exemplo, né, do eu faço assim há 10 anos, aquele empresário que ele tem se negado a utilizar algumas ferramentas como... Cara, como que eu vou escrever um código aqui com inteligência artificial? Cara, teu concorrente programador está fazendo isso, está na tua frente. Sim. Então, para o cara que está se negando a olhar para mudanças que são necessárias, o mercado está muito difícil. Sim. Né? Então, é por isso que eu acredito que exato, exatamente, a resistência, né? Se negar a mudar, a evoluir, porque as comunicações antes elas eram diferentes e nem faz tanto tempo, né, Fabião? Sim, cara, 15 anos atrás o mercado, a tecnologia era muito diferente do que é hoje. E imagina quando a gente estava falando, né? Vamos tentar fazer um espelho para daqui 2 anos. 2 anos não é muito, cara. A gente não sabe daqui 6 meses. Exato, cara. E a gente literalmente não sabe porque daqui 6 meses tem um projeto de reforma que vai começar que ninguém sabe quem vai apertar o botão do start, né? Então, eu penso dessa forma, que o mercado está muito difícil para quem está encarando o mercado de maneira... que palavra que eu posso usar? Mas de maneira que... tá contrariando o mercado, tá querendo contrariar o mercado. Resistente, perfeito. Tá? Se você tá sendo um cara resistente frente às mudanças, eu acho que o mercado tá muito difícil. Sim. Agora, se você é um cara que tá fazendo algumas mudanças super essenciais, né? Que talvez 20 anos atrás as pessoas não ligavam muito, que era a saúde da tua equipe. Como que tá?
Como que o teu colaborador está indo para a rua para enfrentar o desafio, para entregar o produto? Se você é uma pessoa que está se preocupando com isso, que eu acho que a única coisa que, para mim, né, e para outros empresários, ela é comum, é o desafio da contratação. Ponto final. Sim. Então, se você está sendo um cara que está vendo as mudanças com bons olhos, está valorizando a tua equipe, está fazendo com que a cultura e o propósito do teu negócio seja implantado no seu colaborador, e desafio a gente vai ter sempre. Sim. Se você está se modernizando dessa forma, eu acho que o mercado está menos resistente ao seu crescimento. Sim. A gente tem mercados que, de fato, estão despontando, né? O mercado de mentoria, o mercado educacional, o mercado que está muito aquecido. Sim. Hoje nós temos produtos digitais, educacionais, rodando a todo momento. Nascendo a todo momento. Nascendo a todo momento, exato. E não tem mais o produto... O produto é ruim. Não, talvez o produto está no público-alvo errado. Perfeito. Ele vai achar o público-alvo dele e ele vai ser aplicável. Né? Então, tem mercados que estão muito aquecidos. E tem mercados que são um pouco mais resistentes. Talvez o mercado ali do aço. Sim. Mas eu vejo muito isso eu vejo muito esse tipo de raciocínio. O desafio ele está da porta para dentro da empresa. Porque você, assim como eu, tem clientes incomuns, né? Os concorrentes. Sim. Às vezes eles nem sabem, mas eles estão no mesmo escritório. E a temperatura desse cara tá super baixa. Esse cara tá reclamando do mercado, tá reclamando de um monte de coisa. Enquanto o Joãozinho, que tá a 50 quilômetros da empresa dele... Tá voando. Preciso de gente porque eu tô com um pedido atrasado 3 meses. A conclusão que a gente chega é... O maior desafio... Tá na gestão. Então. Tá na gestão, tá na porta para dentro do negócio, com certeza. E me veio uma reflexão do próprio primeiro ponto que a gente estava falando muito sobre liderança, né? Se o cara não for um cara que tem adaptabilidade, que tem flexibilidade na gestão dele como um todo, porque se ele não ouve a equipe, ele não ouve o cliente. Sim, exato. Aí, consequentemente, é esse resistente que a gente está falando. O negócio está acontecendo, está na cara dele, a necessidade do próprio cliente dele, e ele não está enxergando, não está se adaptando, não está tendo flexibilidade, ele está tentando fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Seguir o protocolar, né? Do mesmo jeito, mesmo tendo resultados negativos. Sim, sim. E aí não é assim, tem um limite de persistência com teimosia, né? Exato, cara. O cara só não pode ser teimoso, persistente ele tem que ser, né? Resiliente, mas não teimoso. A gente bate muito lá que a gente tem que ser eternamente inconformado. Eu não posso ser insatisfeito, né? Sim, tem que ser grato. Grato, agradecido. Eu preciso ser agradecido. O cliente confiou em mim, mas eu preciso ser um inconformado absurdo, cara. Eu vi que tem um concorrente do meu cliente fazendo alguma coisa diferente. Cara, cliente, por que você não faz isso? Ontem aconteceu algo engraçado, justamente pensando nisso, que a Virgínia recebeu um buquê de flor lá em cima de um caminhão, que é uma decoração. Sim, a empresa Virgínia Influencer. Virgínia Influencer. Sim. Ela recebeu um buquê de flor gigantesco num caminhão de uma floricultura. Sim. Com uma logo gigante. Com uma logo gigante e um buquê de flor artificial só para fazer entrega gigantesco. Deve ter uns 2 metros. Sim. E aí eu printei aquilo e mandei para uma cliente que é concorrente direto daquela empresa. Falei assim, cara, a gente tem que fazer um negócio desse, cara. Precisa fazer algo diferente. E eu falo, cara, o que impede a gente de fazer isso? Porque eu sinto que o negócio também é meu, né? Eu sinto que aquela empresa também é minha. Até porque se o cliente quebrar, eu vou quebrar junto com ele. O sucesso dele é o nosso, né? Exato. E a gente precisa contar estrategicamente com os parceiros que são estratégicos, justamente para eles trazerem ideias diferentes. A gente está no meio do incêndio, não vai ser você ali no meio do incêndio que vai arrumar uma mangueira para apagar, vai ser o cara que está vindo de fora. Então, a gente tem muito esse espírito de compartilhar outras coisas, outros ensinamentos, justamente porque a gente entende a nossa posição estratégica, né? A gente é o especialista de como que está o mercado. E exatamente, a gente acaba sendo o estratégico que a gente fala da contabilidade. O cliente acionando, a gente tendo um protocolo personal ali de atendimento para o cliente, vai ter em algum momento esse questionamento. Uhum. Como é que está o seu negócio? Como é que está o mercado? E eu me lembrei dessas questões de adaptabilidade, eu lembrei de um termo que eu achei muito legal num treinamento que eu fui, que era assim, tipo, método Zezé de Camargo. Então tem duas histórias que eu lembrei que faz muito sentido com essa questão do... Talvez o cara no mesmo segmento, o cara do agro. Um cara tá chorando, o outro tá bombando
dando tudo certo. O cara têxtil, esse aqui tá chorando, o outro tá bombando. Para ver como que é importante olhar para dentro. Sim. É uma estratégia, muitas vezes, foi muito legal. Essa que eu nunca tinha ouvido falar. Assim, cara, estratégia do Zezé de Camargo. Você não lembra do filme? Eu falei, que filme? Ah, cara, eu fazia doce de leite. E ninguém comprava doce de leite. Eu comecei a ligar nos supermercados, eu ia em todos, perguntando, tem um doce de leite da vovó Dadá? Não tem. Ah, tá bom, deixa uma sugestão, obrigado. Criar necessidade, né? Criava necessidade. No outro mês, o meu comercial ligava pro supermercado. Ó, quer comprar? Ah, que doce de leite é da vovó Dadá. Ele, estão pedindo bastante. Me dá a primeira leva aí. Então, assim, olha que doideira, Gostei né? Mais ou menos que não como a estrutura da própria floricultura. De repente nem é, ela planta talvez é questão assim, não tá machucando ninguém, não tá ferindo ninguém, não tá sendo antiético. É teste, né, cara? Você tá criando a necessidade, criou a necessidade e tem mercado, com certeza você só plantou uma semente de várias outras sementes que vão ser plantadas, né? A gente encontra muito isso. O Joãozinho do têxtil e o Paulo do têxtil estão em cidades iguais, mas em momentos diferentes. Então, por isso que a gente precisa olhar para dentro de cada empresa e ouvir, né, cara? Exatamente. Se preocupar com a história que aquele cara está contando. Qual que é a história que ele conta? Olha outra sacada que eu lembro de um cliente me contando, de um parceiro dele comercial. Cara, rural tá bem difícil, né? Eu acho que a gente vê aí no mercado como um todo, assim, desacordo são com mais o governo, impactados, né, são cara? muito impactados, tem linhas de repente que estão mais difíceis do que anteriormente, aí vai, né? Assim, fora, né? Não levando, vamos pensar no fator que a gente consegue controlar. Exato, exatamente. Não no fator que a gente não consegue controlar, que é o governo. Mas, cara, deu um problema na plantação gigante. Não sei quantos mil alqueires de tomate do cara era para período tal. Eu não lembro exatamente nem nomes envolvidos, mas, senão eu reservaria o nome também. E era um produtor rural muito forte de tomate. E aí antecipou, cara, mas é uma venda meio casada, né? Que antecipou. Ele ia perder toda a safra. De imediato ele comprou umas máquinas e começou a fazer molho de tomate. Aí, e hoje ele é um dos maiores molhos de tomate que tem. Superou a atividade rural dele. Então, basicamente, daquele limão, ele fez uma limonada. Exato, exatamente. E aí, com certeza, muitos produtores de tomate, que talvez por questões de... Não lembro se foi ou por causa de fertilizante, ou porque temperatura que alterou da região, muitos ficaram amargando e chorando só o prejuízo. Com tomate no solo lá e reclamando. Eu estava comprando o resto do tomate dele lá para produzir molho de tomate também. Em meses, o cara se tornou quase um dos maiores produtores de molho de tomate. Então, é a necessidade, né? A necessidade. E outra, é como você recebe a notícia, né? A gente estava falando um pouco disso antes. Tem gente que tem a capacidade de ver uma oportunidade em um problema ou no meio do caos, e tem gente que só vê o problema, né? Ele só vai até a página 1. Mas toda vez que existe um problema, tem que ter uma solução. Sim. Seja para aquele problema, ou seja a solução sair do mercado e fazer outra coisa. Que seja, né, uma decisão mais radical. Tem uma oportunidade, né, Fabião? E votar 100% ali. Falei, cara, não dá mais para vender isso. A necessidade mudou. Exatamente. Acho que o BPO financeiro, dentro do escritório, ele é um pouco disso, né? Sim. Ele está mais ali... real time ali, né? E assim, ele veio de uma necessidade, porque qual que é o maior impacto que o empresário causa dentro da empresa dele? Ficando cada vez mais próximo do core business dele. Sim. Toda vez que o vendedor da loja de roupa sai da venda da loja de roupa ou de uma estratégia de compra melhor do estoque dele, ele está perdendo um pouquinho de dinheiro. Se ele tiver que ir para o RH, para o financeiro. E aí, na hora que esse cara começa a reclamar para o contador, cadê meu balancete, cadê meu DRE? E o contador só vai até a página 1, que é, você não me mandou o extrato? Sim. Cara, ele vai ter dificuldade. Tanto o empresário da loja de roupa, quanto o contador. E na hora que você consegue enxergar a solução de um problema, vem aqui, vou terceirizar teu financeiro, vou colocar dentro da minha empresa, porque eu estudei 4 anos para fazer a gestão de empresas, então eu sou o especialista mais indicado para isso. Sim. Ele criou um produto novo,
como um empreendedor contábil, e ele também solucionou ali o problema do Joãozinho da loja de roupa. Sim. Então, a gente precisa ter cada vez mais olhos para dentro do nosso negócio, né, Fabião? Com certeza o cara do tomate não estava preocupado em, sei lá, pagar o aluguel dele. Tinha alguém resolvendo isso para ele, ele conseguiu se preocupar em fazer um molho de tomate. Sim. Que é o que a gente faz muito com os nossos clientes, né? Cara, se você tiver que escolher fazer alguma coisa, escolhe fazer aquilo que vai fazer a tua empresa vender mais ou vai melhorar algum veio comercial estratégico dentro do teu negócio. O resto é importante, mas não é urgente. Então, vamos tratar o importante. Tem que vender, urgente. né, cara? Exato, tem que vender. Exato. E tem um outro ponto que a gente está numa fase bem delicada de análise, precisa gerar conteúdo sobre isso, que eu acho que todos estão carentes e inseguros, que é sobre a reforma tributária, né? Mas a gente bateu um papo aqui, como a gente foi convidado pela Raquel, pelo Grupo Acelerador aí, para a gente bater um papo ali, um talk sobre perguntas e respostas sobre a reforma tributária, o impacto que ela pode vir. E a gente deixar um pouco aqui um conteúdo sobre isso e uma conscientização sobre isso, porque vão ser, para os próximos meses, principalmente o próximo ano, vai ser de um desafio enorme. Tanto para o segmento contábil, que para os empresários que não sabem, vão ter que ser feito de duas formas. Então, o contador vai precisar muito da consciência e da ajuda do empresário. É uma ajuda mútua, né, Fabião? Vai impactar bastante na operação da contabilidade e, consequentemente, do cliente também. Ele vai precisar disso, uma demanda que já está aí feita, pacificada, né? Então, o que a gente aguarda é só a alíquota final. Mas não tem como voltar para trás, né? Não tem como. Só para frente agora. E o que você está falando, o que você está desenvolvendo ali junto com seus clientes e também conscientizando os empresários, principalmente nesse momento mais de gestão estratégico dessa mudança que está por vir aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Cara, a gente, pensando especificamente na reforma, né? É um desafio que poucas pessoas, de fato, já se prepararam. Né? Poucas, tanto empresas como escritórios de contabilidade. E, às vezes, o teu contador não se preparou porque ele não conseguiu entender claramente quais serão as mudanças. Porque está muito nebuloso ainda, né? Falando, sendo muito sincero, é algo bem nebuloso ainda. Mas o que a gente está desenvolvendo ali como Tier 1, né, da nossa lista é o educacional, cara. Então, a gente tem agora um projeto para a gente começar a rodar, que é literalmente se tornar uma empresa que vai educar os nossos clientes. Então, é treinamento para a equipe dele, treinamento para o próprio empresário, e a gente vai focar muito na reforma tributária. E, naturalmente, escorrer esse treinamento para a nossa equipe. Né? Legal. É algo que a gente está implantando lá dentro, porque no final do dia é aquilo. Preciso criar consciência para ele entender a importância. E, para ser muito sincero, Fabião, agora, 2026, cara, as mudanças elas são poucas na prática pro empresário. Ela é muito grande para o contador. Para o back-office ali. Exato, para o back-office. Então, a gente precisa mensurar o tamanho do trabalho, que ele vai ser só possível de mensurar na prática nos primeiros 3, 4 meses, né? Para bater junto com o cliente quais serão as mudanças práticas que ele vai fazer. E aí, enquanto a gente não tem essa prática, a gente está começando agora a desenvolver educacional. Sim, legal. Então, nos últimos 3 meses ali, a gente pretende intensificar alguns treinamentos já direto para o nosso cliente. Perfeito. Sobre algumas mudanças que ele precisa adotar junto com o time dele para a reforma. Porque vai dar mais trabalho para a gente, como contador. Ponto. Para a gente, para os softwares, para o próprio governo. Dá mais trabalho, gera mais custo. Sim. Se não for um trabalho inteligente, então custa dobrado. Ainda. Exato. Então, o que a gente tem tomado como base para as nossas precauções operacionais, né, para evitar maiores problemas operacionais, é desenvolver o educacional. Então, a gente vai começar agora, nesse segundo semestre, a gente começou a desenhar esses treinamentos para que a gente consiga começar a aplicar ali no último trimestre para deixar aquilo bem quente para o final do ano o empresário ter aquilo borbulhando. Não adianta treinar esse cara em abril
em maio, porque chegou em dezembro, ele está com a cabeça em outro assunto, então a gente vai esquentar bastante isso no último trimestre. Legal. Inclusive a gente montou o nosso próprio auditório ali, a nossa própria sala de treinamento no escritório novo, justamente pensando nisso, nesses treinamentos, porque tem cliente que não consegue fazer presencialmente, mas a gente vai disponibilizar de maneira online para todo mundo, para que a gente consiga educar ele. Cara, e a nossa leitura foi muito parecida. A gente chamou, além de educacional, a gente chamou muito de mentoria. Legal. O que acontece? Eu acredito que todos os empresários eles estão muito viciados em ver a simulação. Assim, eles querem, cara, mas quanto que eu vou pagar de imposto? Qual que vai ser a minha alíquota efetiva? Olha, eu tinha 22%, estão falando que é 28%. Então eles estão meio que sabe aquele negócio de o by the book, né, cara? Cara, olha, eu preciso que você me fale a alíquota efetiva. E a gente percebeu que não é esse o trabalho essencial. E bateu muito com você. Eu falei assim, cara, se eu não treinar, se eu não educar esse empresário para essa virada, ele nunca vai estar preparado. Não adianta eu fazer a simulação, que daqui a pouco já, meses aí no máximo, 1, 2 meses no máximo, a alíquota já vai estar fechadinha. Estabilizada, né? Cara, e as ferramentas de simulação já estão prontas. Então o fato que vai dar trabalho não é isso. Exato. Isso a gente não precisaria fazer nenhum tipo de até adaptação. porque agora vai ser um desconto, né? Eu tenho 1% aqui, mas eu vou deduzir, né? Exato. É então... um testezinho, uma fase de teste, até para o pessoal entender, assim, o jeito novo vai estar sendo feito e vai pagar uma parceladinha, uma parcelinha do jeito antigo. É meio que assim, ó, faz do jeito novo, mas o que está valendo é o jeito antigo. Exato. Então você cruza e gera um crédito nesse jeito antigo aqui durante 2026 inteiro. Exato. Então, realmente é um ano que a gente vai focar em educacional para o cliente. A gente está buscando muito um nome mentoria, até eu acho que a gente também tem que olhar, e os empresários têm que olhar também, o seu porte. É algo que... Assim, cara, um prestador de serviço que não tem funcionário, ele conta só com o contador, com o BPO financeiro, cara, toca sua não é vida, com isso que você tem que se preocupar, não é com isso. Mas o cara já com mais de 100 funcionários, saindo do Simples Nacional, é um grupo de empresas que com interdependência, ou com informalidade, intercompany, tal, que tem lá faturamento, que tem lá back-office financeiro, que tem lá RH, que tem lá comercial, aí é preparo educacional. Exato. Todas essas partes estão a realidade, né, Fabião? A gente tem muita empresa, tem grandes empresas que têm feito esse planejamento tributário, né? Mas são empresas que têm um business plan para 8 anos. Sim. Se o cara está com um business plan para 8 anos, ele precisa ter a reforma tributária mapeada na sua íntegra, né? Sim. Então, eu preciso ter a reforma, de fato, o cálculo dos impostos, como vai ficar lá em 2032. Mas para o pequeno e para o médio empresário é algo que não vai gerar resultado, né, Fabião? É o que a gente estava falando um pouco antes. Onde está a energia que mais vai trazer resultado? Se esse cara estiver na pista, vendendo, comprando melhor, desenvolvendo a equipe dele, ele não vai sentir. Exato, ele não vai sentir a reforma. Ele vai ter grana suficiente para contratar um diretor financeiro, um diretor contábil que vai conseguir resolver esse problema. Um repasse de preço que normalmente vai ser do mercado todo. Exato. Então, acho que não é o pior ponto mesmo. O principal é preparo de equipe. Exato. A gente está buscando muito educacional, porque é o que a gente acredita plenamente. Que o mercado educacional está tão aquecido justamente por um motivo, né? Tá todo mundo muito carente de informação. Google, ChatGPT, eu tenho diversas inteligências artificiais, mas alguém que vai compilar aquela informação, vai te trazer de uma maneira mais didática e real, né? Porque a gente para o seu negócio. Exato. É o que a gente precisa fazer como empresários que cuidam de outras empresas. Educacional e é nele que a gente acredita. Perfeito. E, cara, falando um pouco de tecnologia, a IA, ela desvaloriza a profissão contábil, como um todo, como gestor, né? Assim, ou ela valoriza?
ela valoriza os bons e desvaloriza ainda mais os ruins. Aumenta a distância. Você vai ficar escancarado, né? Você, ó, já entrega a toalha, cara. Já o resistente. É a piscina verde, né, Fabiano? Tem a piscina verde que você vem, coloca ali, regula o pH, coloca o cloro, a água boa fica por cima e a sujeira vai lá para baixo, você vem, aspira e deixa a piscina limpa. Eu acho que a IA é muito isso, né? Ela vai vir para ajudar quem de fato tem uma posição estratégica, quem de fato estuda o mercado, quem conhece de negócios, e as pessoas que estão só operacionais, elas vão ser substituídas, né, cara? Isso é um fato. É muito fácil a gente olhar, por exemplo, o caixa do mercado, né? Cara, daqui a pouco vai ser muito autônomo o caixa do mercado. Tem gente que até prefere ir no auto-checkout e fazer a compra por lá, porque não precisa. Mas se o caixa do mercado ele evoluir, virar um coordenador, virar um gerente de loja, abrir o supermercado dele, o checkout ajudou esse cara no final do dia. Ele empurrou ele para frente. Exato. Né? Agora, se o cara quer ficar só sentado, né? CPF na nota, esse cara ele vai ser exposto. Sim. Tem um RP que a gente utiliza, né? Que é o Domínio lá da Thomson. O meu sócio, ele trabalhou na Domínio, implantando o Domínio. E o Domínio, ele expõe um pouco o profissional, né? Porque se você quiser fazer errado, ele provavelmente vai te dar algum erro e não vai concluir o trabalho. Se você não souber o que você está fazendo, você não gosta de usar o domínio. Via de regra, não 100%, porque nunca é unanimidade, mas a maioria dos profissionais fala assim, cara, eu não gosto do domínio. Mas é porque ele não conhece o trabalho que ele está fazendo. Se o cara conhece, ele tem a segurança de que é um dos melhores sistemas. Exato. Então, a IA na contabilidade, eu penso que é muito disso. Ela vai vir para ajudar os bons profissionais. A gente tem muito isso na gestão, né? Hoje a gente tem inteligência artificial que você sobe um balancete e ele cria uma análise de padrões. Então, você consigo ver aqui uma sazonalidade nesse período do mês, às vezes é algo que você não consegue enxergar. Aqui eu consigo ver um aumento de custo que está ofuscado porque você teve um pequeno aumento de receita. Mas se ele te trouxer toda essa análise e você não conseguir fazer um insight que vai na realidade do cliente, aí de nada adianta, cara. Eu acho que os setores como os nossos, né, de consultoria, de prestações de serviço mais especializadas, ela já é baseada em relacionamento e construção de uma comunidade. Então, se você continua trabalhando essa confiança do seu ecossistema ali, você tende a aproveitar mais da IA. Porque a gente vê o impacto da automação, a gente não precisa nem falar de IA. Né? Talvez um nível mais inteligente de automação, um pouco mais avançado, mas a automação vem aí substituindo muitas e muitas profissões há um bom tempo. Né, cara? Então, de repente, você teve 10 anos para estudar sobre IA, em vez de ficar fazendo uma operação que mecânica. Tem um valor pequeno. Eu estava conversando de manhã com outro empresário que é da área de salão de beleza, software de salão de beleza. Ele falou, cara, um agendamento, conferir tentar fazer um pré-confirmação para evitar diminuir o no-show ali de quem não comparece numa consulta ou num agendamento, cara, não gera valor nenhum. E aquilo um robô, uma IA faz parecendo uma pessoa. Talvez, então, Fabiano. Melhor até melhor. Porque ela não vai esquecer. Até melhor. Não vai esquecer, vai padronizar, não vai trocar o nome de ninguém. Sim. Vai fazer bem feito, né? No horário que precisa ser feito. Exatamente. Que vai aumentar talvez uma recorrência do cara, que vai aumentar talvez uma venda do cara, vai dar tempo já de procurar uma lista de espera para que já encaixar automático, sem de repente aquilo que eram 4, 5 recepcionistas de repente num salão gigante com 50 profissionais, vai cair para uma gestora de relacionamento. Perfeito, que vai construir o relacionamento. Seu cafezinho, agora aquele que você gosta, sabe? Já aparece ali na IA para ela, gosta de cappuccino. Prepara o cappuccino que ela tá chegando. A gente tem uma mania de polarizar. A gente tá polarizando muita coisa, né, Fábio? Sim, então, demais. É muito nós contra eles, né? Então é o funcionário contra o empresário, é a direita contra a esquerda, é o operacional contra o tech. Sim. E na verdade não é esse jogo, né? É um jogo de complemento. Exato. Exatamente. Então, eu penso que é um complemento. É nós
juntos, né? Eu, pessoa, ser humano, junto com a IA, consigo desenvolver coisas ainda melhores para que eu consiga construir coisas ainda maiores. Eu acho Sim. que sempre foi assim, né? Sim. Então não tem, eu acho que não tem polarização. Quem não quiser, não tem jeito, bicho. Não, é uma mudança que está aí, já aconteceu, está acontecendo e só vai potencializar ainda mais. Mas eu acho que é um jogo de nós com eles. É o profissional com a IA e não é o profissional contra a IA, sabe? Volta pro gestor e pro líder, né? Perfeito. Você tem que perceber isso nascendo e já cortar a asinha. Falar, peraí, produção. Como assim? Vai brigar pro comercial não vender mais porque não está conseguindo produzir? Vamos pensar junto. Perfeito. Ele quer continuar vendendo. Exato. Eu tenho certeza que vocês querem ter menos dor de... O que é? O pedido está entrando muito em cima da hora, tá faltando matéria-prima que o suprimento tem que te ajudar, cara. Vamos pensar todo mundo junto. Exato, cara. Porque só assim a gente vai conseguir ir para o próximo degrau. Né? Seu comercial tá vendendo um omelete lindo, né? De estrela Michelin. E a tua cozinha tá entregando um omelete da padaria do Manuel. Sim. Esquece, cara. O cliente ele vai ficar perdido porque ele comprou uma coisa, que é o jogo da expectativa, né? Sim. Ele comprou a expectativa número 100 e recebeu número 20. Então, a gente precisa voltar na IA, voltar na liderança, voltar no exemplo e embrulhar tudo isso no cultural e entregar para o cliente, né, cara? E eu acho que uma sacada que a gente sempre olha aqui, tenta bater no posicionamento, que eu acho que todas as empresas falham muito em questão de posicionamento, e a contabilidade também, que é o mundo que a gente vive. A gente aceita muita coisa que a gente não deveria aceitar. E um problema é de posicionamento, porque a gente acaba posicionando o nosso produto de forma errada. E o ideal é o cliente ter uma percepção maior do valor do que ele paga. Caramba, cara, e não ao contrário. E muitas vezes, naquele momento em que você tinha que se posicionar, você não se posicionou e o jogo virou. O que é o jogo virar? Muitas vezes você fez de tudo, você quase se matou, você cumpriu muitos requisitos que evitou que aquele cliente tenha um problema maior, mas mesmo assim você teve que sair de fininho pedindo desculpas. Porque não soube posicionar. No final das contas, você recebeu uma documentação mal feita, fora do prazo, e como o exemplo da farinha da pizza, né? E você não voltou para o seu fornecedor da matéria-prima e falou para ele, né? E falou para ele, ou achou uma ferramenta educacional para falar para ele, cara, ou eu assumo o seu financeiro, ou eu ensino o seu financeiro. Exato, exatamente. Mas não posso ouvir ele. Você tem um outro ou? A gente pode pensar na outra, mas do jeito que tá, não dá para ficar. Exato. Eu tiro aqui, vamos sentar para alinhar a expectativa. Eu acho que assim, uma lavagem de carro, cara, você pode pagar R$180 para lavar um carro. Se o cara não tira um pedaço de papel que era um lixo que você jogou ali para não jogar na rua, você vai ficar chateado e vai falar, pô, não vale. Exato. Entendeu? Por um detalhe simples. Agora, ao contrário, também vale. Cara, tinha uma manchinha ali que você relou, mas eu passei uma cerinha, vê lá, eu acho que sumiu. Não, tá tudo certo. Você fala, O cara se preocupou, né? Se preocupou em over porque delivery, o cliente ele vicia, né, cara? Sim. O cliente ele vicia. E não só os nossos clientes. Nós, como clientes, também viciamos, né? A gente lava o carro todo mês ali, toda semana, R$150. E aí você tá alinhado que a expectativa vale os 150. Se esse cara vem e fala, a partir de amanhã é 180 e não mostrou o valor, cara, esquece, aqueles 20%, aqueles R$30 vão virar 20%. Aí você fala assim, cara, não aumenta meu salário 20% todo ano, então acho que é um jogo de expectativa. Sim. Porque se você olha aquele trabalho e fala assim, cara, o cara tá entregando muito mais, porque eu venho aqui, ele me serve um café, ele me liga antes, ele fala que vai ficar pronto às 2, fica pronto 1 hora, são coisas que não tá gerando custo para esse cara. Mas a minha experiência como cliente, ela tá cada vez maior. Então, na hora de posicionar o preço dele, vira valor. Sim. Então, se a gente for falar aqui de preço e valor no mercado contábil, bicho, acho que dá pra gente... Nossa senhora, um episódio sobre isso. Só de umas 3 horas para falar sobre isso. Sim. Mas, porque a gente tá numa profissão milenar, né? Sim. Mas eu acho que esse problema ele acontece em todo o mercado, cara. Sim. Eu acho que a concorrência, prostituição e preço, cara, vai existir em todos os lugares. E a gente tá, talvez, num mercado de serviço de commodity.
Total. Entendeu? Se você não se virar em tudo tá entender o seu virando cliente, commodity agora, tá. né, cara? Então, a tecnologia... Exatamente, a tecnologia ela vem barateando também, né? Tem coisas que a gente não tinha capacidade de fazer. Como a Exato. própria IA, hoje um chat e tal, assinatura para você ter um Prime ali é cara, Sim. entendeu? Mas, cara, a tendência é ficar mais acessível. É a curva da tecnologia. Curva de aprendizado, né? Exatamente. E como os carros elétricos, cara, de repente está mais caro hoje, mas daqui a pouco Vai a ficar mais tendência barato. é que assim, não é acabar. É só ele mudar e mudando o posicionamento. Já tem até teste de baterias aí que em 15 minutos carrega. Cara, a gente tem as primeiras versões do BioID, quando chegaram, a autonomia era 40 km. Sim. Falei, cara, pô, 40 km, quem Não que compra dá, um não carro rola, desse? é. Muita gente comprou. Sim. Hoje você tem BioID rodando aí com autonomia de 300 km, 250 km na Sim. estrada. Então, é adaptabilidade, né? Você melhorar o produto. O cara não deixou de vender porque Sim. era 40 km de autonomia, Sim. muito pelo contrário. Ele vendeu, identificou a necessidade do cliente dele, precisa aumentar a autonomia da bateria que a gente vai vender mais. Aumentou, vendeu Sim. mais. E eu acho que assim esse é um vai. ciclo... Hoje é a demora. Ponto. Eles vão resolver. Porque é a evolução, né, Fabião? Sim. É a tecnologia, é a A mudança. própria internet, celulares, cara, assim, quem acompanhou, você é jovem demais, assim, assim, quem nasceu sem celular. Cara, eu nasci você pegou, sem celular, né? você pegou um mas... tijolão ali. Meu primeiro celular tinha, sei lá, 13 anos. Que era ainda aquele... com as teclinhas. Da teclinha, né? Então. Mas meu pai você... teve o tijolão, tal. Então. Eu lembro que eu era criança, aquele negócio vibrava em cima do micro-ondas, tremia a casa inteira. Só de sair da teclinha pro touch já é um... Cara, como Exato. assim? Rela aqui. Quando eu como é que comecei pega em esse escritório negócio? de contabilidade, era só e-mail. Era só e-mail. Sim. E-mail. Então, assim, a religião, todo dia, primeira coisa, vamos fazer a oração do e-mail aqui. Sim. Então, tinha que bater o e-mail a cada 1-2 horas, tinha que olhar o e-mail. Hoje em dia, cara, Tá é o WhatsApp. obsoleto, né? É o O WhatsApp. e-mail tá ficando obsoleto. Exato, exatamente. O e-mail é só para os projetos. Sim. Ou uma evidência de um... Documentação, né? Vou documentar, tá pro e-mail. Ainda mais que o WhatsApp também tá formalizando muita coisa, né? Sim. Mas, cara, você imagina hoje desligar o WhatsApp do escritório. Em qualquer empresa, não só do escritório. A gente tava falando ali, eu tenho 3 3 internets links, fibra. exato, cara. 3 links de internet. Porque, cara, se a gente ficar sem internet, cara, pessoal, vai embora pra casa. Vê se tem internet na sua casa e até amanhã. Porque Testa de lá. Não tem o que fazer. Exato, É exatamente. tudo conectado. Então, de repente, a internet também teve esse momento de aparecer sem nenhuma funcionalidade, o pessoal achando que... E tem um apego também, né, Fábio? Sim, tem um muito. apego, cara. A gente, como escritório, nós nascemos já sem arquivo físico. Sim. E, cara, meu primeiro cargo dentro de um escritório de contabilidade é arquivista. Como assim, né? E ele falou, cara, porra, meu escritório não tem arquivo. Sim. Então, tem um pouco do apego, porque no começo tinha muito cliente que falou assim, o motoboy passa aqui quando? Não passa. Porque a tecnologia lá, Sim, o envia sistema todos os vai arquivos, rodar. Não, mas eu tenho que mandar porque as notas fiscais estão aqui. Volta no apego, né? Fala, cara, esse documento que você chama de nota fiscal que tá aí na tua mão não vale nada, cara. E se o fiscal chegar aqui, ele quer o XML, isso aí é lixo, cara. Não vai te pedir Então isso. tem um pouco do apego do passado. Muito, cara. Tem clientes aqui no escritório, a gente tem clientes aqui no escritório, 48 anos, a gente tem cliente de mais de 40 anos. Cara, bacana, tem cliente que a gente já brigou com ele para ele não imprimir e não mandar mais. Cara, não tem jeito. Ele faz. De vez em quando eu pego lá na recepção, falei, cara, mas o que vocês estão fazendo isso? Fábio, é só para ele não ficar triste. A gente guarda, aí quando ele vier de novo a gente entrega. Falei, não, peraí, me fala, eu vou lá tomar um café com ele, sabe assim, então... Porque assim, ele tá apegado, né? Tá muito apegado, cara, assim, e tem cliente pilha, assim, de 1.500 notas. O cara Manda gera... por semana. Falei, não, gente, mas vocês precisam falar para ele, é questão de posicionamento, vocês precisam falar para ele que a gente não faz nada Sim. com esse documento. Não adianta, né? Não cara? adianta. Não vale adianta. mais nada. Porque hoje, a tecnologia, um dia, substituiu ali o Leonardo, que começou no arquivo, que depois passou pela digitalização. Né? Você tinha que pedir um mês de nota fiscal, você ia lá, olha, eu preciso desse documento. Eu ia lá no sistema, transferia para sua posição lá no sistema. Cara, loucura. Mas é bom porque a gente tem outras oportunidades. Sim, né, eu acho que é isso. É só enxergar daquela mudança, a mudança tá ali, a oportunidade. Exato, exatamente. Ô, Léo, o tempo passa voando, cara. Passa demais, Passa bicho. voando. Gente... Vamos ver, ó, você viu lá, você visitou o escritório, viu lá que o estúdio do podcast novo tá para ser
inaugurado. Vou fechar a porta e apagar a luz desse estúdio aqui. Exatamente. Eu quero que você volte, cara. Com certeza, próximo. cara. A gente está muito próximos aí um do outro. Né? Uma horinha, fora né? os encontros diários, a gente está fisicamente muito próximos. Muito obrigado por ter aceitado cara. esse bate-papo, esse desafio. Que agradeço. E bora acelerar esses clientes aí, acelerar esse Brasil. É uma posição importante, né, Fabião? A gente tem uma posição importante, como você falou, né? A gente é estratégico. Então, se eu for um parceiro do meu cliente e entregar aquilo que eu sei de uma maneira que ele consiga usar na realidade dele, a gente só vai crescer. Eu acho que a concorrência ela é muito saudável. Sim. Concorrência tem em todo o mercado. Cima, né? Puxar a qualidade para cima. Concorrência tem em todo o mercado. Sim. É aquele negócio. Pô, você fechou esse no meu lugar, o próximo é meu, bicho. Você não vai... Então, dá muito gás. Mas a gente também, como especialistas em fazer gestão, em diversos ramos de empresa, eu acho que a gente consegue agregar muito para os nossos clientes. Então, tenha teu contador, o teu gestor como teu parceiro, como seu maior aliado, que com certeza... Eu acho que a lição que fica é essa, né? Com certeza, esse braço direito, que também pode ser o braço esquerdo, as duas pernas, ele vai fazer seu negócio pro próximo nível. Porque todo mundo precisa ir pro próximo nível junto, né, cara? Bacana. Não adianta cara, eu ia nada. pedir pra você podia contar, deixar uma mensagem. Eu acho que pode ficar essa... mensagem aí, né? Fica essa mensagem. Dessa união aí, dessa parceria para que busquem outro nível. Com certeza. A gente precisa, né? Nós somos o reflexo de tudo aquilo que a gente faz todos os dias. Consequentemente, se você quer um bom parceiro, um parceiro estratégico que entregue valor, você precisa procurar pessoas boas. Né? Então, o contador ele precisa ser bom, mas o teu fornecedor ele também precisa ser bom. Tem um empresário que ele fala muito isso, né, cara? Fornecedor ele é bom quando ele é um parceiro e não só quando ele é um entregador de mercadoria. Sim. Então, ele te ajuda... Cara, você está usando essa xícara aqui, cara. Ninguém está usando mais essa xícara, toma. Mas o valor agregado da outra que ele vai te entregar é menor e pode ser que... Mas, cara, se você não comprar essa que é um pouco melhor com ele, você vai comprar de outra. Então, o fornecedor, ele seja de serviço ou seja de matéria-prima, ele tem uma posição de parceria. E a parceria, ela só é parceria quando os dois lados ganham. Cara, tem que ser aliados, né? Exato. Aliados no nível 360 graus. Se você conta... A gente não quer o ruim pro nosso fornecedor. Exato, cara. Você não adianta... Eu não quero contrato. Se eu contratar você sem margem, você provavelmente vai me prestar um serviço ruim, porque não tem o que fazer. Então, perfeito. Eu acho que nós, como os especialistas aí de gestão, nós conseguimos agregar em empresas que querem agregar também. O melhor cliente é aquele cliente que tem a cabeça aberta, está disposto a mudar, está disposto a melhorar, testar, fazer coisa nova. A gente sente muitas dores também como empresário, porque nós somos empresários. Sim. E o que funciona é isso, né, Fabião? A gente conseguir dar o próximo passo e ir para o próximo nível junto com todas as outras pessoas que estão do nosso lado. E pense aqui, eu como 2 contadores falando, cara, veja seu contador como aliado. Exato. Ele tem muita informação relevante. Muita informação. Que pode te ajudar absurdamente. Então, Exato. se aproxime dele. Eu tô sentindo que ele não vem muito aqui, que não liga muito para mim. Cara, faz o contrário também. A gente fala muito de feedback. Né? Mas, Exato. cara, você não precisa só receber. Você pode dar um feedback também. Então, fala, cara, tô sentindo que eu tô numa fase que eu preciso... de mais apoio, quero sua opinião. Até porque tem a diferença entre sensação e fato, né? Sim. Às vezes a sua sensação é de que ele não seja tão bom, ou a sensação de que ele não consegue te ajudar é só uma sensação, porque você nunca foi até ele. Tudo bem, né? A gente tem que ir até o nosso cliente, mas às vezes a gente também precisa ir até o nosso fornecedor e falar: você consegue me ajudar? Sim. Eu tô com esse problema. Para você pensar nele como parceiro. Exato, exatamente. Então vai lá nele, cara. Exato. E fala, eu sei que você pode. E a gente tem certeza que bons contadores, excelentes contadores como nós, temos muito a agregar. Exato. Só chega perto. A gente, para finalizar, né, a gente fala muito isso para o cliente. Nós atuamos em 180 graus do negócio, que é o back-office. Sim. Mas o nosso potencial é de te dar uma visão 360 graus. Legal. Então, a gente está no back-office te dando uma visão 360 da sua empresa. Ou seja, procura teu contador que, com certeza, ele sabe as informações sensíveis e o que você vai conseguir fazer de melhor com aquelas informações que a sua empresa gera. Até porque informação é dado, dado é dinheiro, é um tesouro que você consegue tomar decisões. Show. Obrigado, meu amigo. Valeu, irmão. Valeu. Obrigadão, prazerzão. Vai ter um próximo aí logo mais, Com certeza, vou apagar a luz desse aqui e eu quero estrear o próximo ali daqui a pouco também contigo. Boa. Fechado? Empresários, obrigado. Até a próxima. Pode contar.
Valeu, empresário, empresária. Até a próxima.